Muito bem, gente. Ele voltou. O Gedeão voltou. Vocês acharam que ele ia embora? Ia abandonar a gente. Não, ele voltou. Voltei do verbo voltar. Uma semana aí não dava pra gravar. Mas vamos gravar hoje. Já tá com lição nova aí. Próximo trimestre, né? A Igreja de Cristo no Império do Mal. Os assuntos. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Ó, bonita capa. Douglas Batista, comentarista, ele é doutor em teologia sistemática, mestre em teologia do Novo Testamento, mestre em ciências e religiões pela Faculdade Unida de Vitória, pós-graduado em docência no ensino superior. Se todos os pastores da Assembleia de Deus fossem desse nível, né, tava bom. Aí eu ia ser outro nível mesmo. Mas conteúdo bom aí, eu tinha visto o índice. Eu acredito que essa lição vai ser semelhante àquela dos ataques contra a Igreja de Cristo, só que agora de uma outra leitura, né? Uma outra perspectiva. Que só para vocês terem uma noção dos assuntos. A primeira lição, a Igreja diante do Espírito da Babilônia. Lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. 3, o perigo do ensino progressista. 4, quando a criatura vale mais que o Criador. 5, será que não bate? A dessacralização da vida no ventre materno, questão do aborto. 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Nossa, até trava-língua. 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Falta uma interrogação aqui. Uma visão bíblica do corpo, renovação cotidiana do homem interior, cultivando a convicção cristã, sendo a igreja do Deus vivo, o mundo de Deus no mundo dos homens. Você estreita aqui o negócio, hein? É desse tipo de treta que eu gosto. Treta bíblica. Vai ser bom essa lição aqui, não percam. Cenas dos próximos episódios. E hoje nós vamos falar sobre os prejuízos da mentira na família. Os prejuízos da mentira na família. Então vocês aí já sabem, se inscrevam aqui no canal, curtam, compartilhem aí. Faça aí o que vocês sabem fazer aí. Se inscreva lá no canal Palavra Viva também. Vamos lá tratar de alguns assuntos. Próxima semana nós vamos falar sobre o homem da mão mirrada, ressequida. É interessante isso aí, interessante. Então fiquem atentos aí sobre o que nós temos tratado aí. Vamos rodar a vinheta e nós voltamos já. Vamos lá, gente. Os prejuízos da mentira na família. E aí, Gedeão? Tem mentiroso na família? Será? Será que tem? Será que tem um tal Pinóquio? Então, tem o... Pior que o Pinóquio é uma história interessante. Eu vi uma pastora usando essa história para contar, né? Porque o Pinóquio tem a ver com o desejo, né? Ele segue o desejo. E para manter uma certa moralidade, ele mente. Para ocultar algumas coisas, ele mente. Só que daí isso traz uma deformação. A deformação do nariz crescer. Sim. E esse é o caminho, na verdade, de quem vive uma vida de mentira. Você segue o desejo do seu coração, só que a moralidade não aceita, então para você esconder, você mente. Só quem é danificado é você mesmo por mentir. Né? E se danifica não só no caráter, né, da pessoa de que mente, mas as consequências também da mentira, né? Porque nada é feito, a história da mentira tem perna curta, né? Não tem como você viver o tempo todo na mentira e isso, né, continuar, isso dar certo, vamos dizer assim. Depois eu vou até mostrar, indicar em algum momento, eu vou indicar outros dos vídeos. Pessoal, não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus efeitos. Colossenses 3:9.
Verdade prática, a mentira pode até dar flores, mas não produz para o bem. Não produz fruto para o bem. O texto é um dos textos mais polêmicos do Novo Testamento. Eu amei esse texto, que a lição colocou esse texto, porque existe aquela tipo de família, né? Que ela é unida para coisas boas. Mas existe aquela família que é unida para coisas ruins. E a Bíblia diz, Jesus ainda diz que existe mais unidade ou mais comunhão entre os filhos das trevas do que os filhos da luz. E ele estava se referindo ao mundo espiritual, né? Os demônios, no caso, existe mais comunhão entre os filhos das trevas, os demônios, porque o que é terça parte dos anjos do céu terem caído? A gente não tem uma numerologia para chegar a esse número. É muita coisa. Porque são muitos, Deus criou, né? Eles não, os seres celestiais não são gerados, né? Eles são criados, então Deus criou lá 1 bilhão, vamos supor, 1 bilhão de anjos. O que é a terça parte de 1 bilhão? É muito, né? Aí todo mundo trabalhando em equipe contra a minha vida e a sua vida. 1 bilhão se divide por 3. É uma terça parte. Então, é muita gente. E eles trabalham em coletividade. Enquanto os filhos da luz ficam batendo cabeça um com o outro, o filho das trevas, né? Porque na passagem lá que falaram que Jesus tinha espírito de Beelzebul, aí fala assim, não, assim, por acaso Satanás expulsa Satanás? Seu reino dividido não subsiste. Um reino dividido em si mesmo não subsiste. Ele diz, aí ele diz, os filhos das trevas têm mais comunhão do que os filhos da luz. Tem mais unidade, etc, do que os filhos da luz. Quer dizer, como a gente já falou em outra oportunidade, Satanás e os demônios não são onipresentes. Quem é onipresente é Deus. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Nem os anjos de Deus são onipresentes. Isso é um atributo exclusivo de Deus. Porém, para eles trabalharem, né, eles têm que ter uma comunhão. Enquanto um faz o turno da manhã, ou da tarde, né, e assim vai indo. Mas aí eles têm que ter uma certa comunhão ali. E existem regiões, áreas, né, que estão mais dominadas por eles do que outras. Então há uma certa comunhão ali. E evidentemente, como eles interferem na vida daqueles que não são cristãos, porque em quem que os demônios interferem? Na vida dos que não confessam a Deus. Efésios 2 diz que nós éramos nós somos vivificados, né, em Cristo Jesus e tal, e ele nos tirou, né, do poder das trevas, né, da potestade das trevas, éramos filhos da ira, etc. Éramos guiados pelos príncipes das trevas. Então o não crente, ele é dominado pelo diabo. É por isso que eu entendo que, e aqui vai falar sobre isso, né, que tem um momento aqui dessa passagem, vou falar para finalizar. Verso 3. O texto diz então, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Se Satanás encheu o coração dele, isso me lembra de Judas. Você lembra de Judas? Sim. Satanás entrou em Judas. Judas não estribuchou, não. Ele saiu dali da mesa da ceia e foi entregar Jesus, foi vender Jesus. O entrar em Judas é literal? Porque a questão pode ver que existem possessões, já que nós estamos falando de uma ação maligna, existem possessões que são possessões demoníacas. Sim. Legião de demônios, caça de demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, expulsarão os demônios, mas você não vê possessão diabólica. Qual ser humano que teve um dia possesso pelo diabo em si? Quando fala entrar, será que não é a ação dele na mente? Ele entrou na mente, eu penso persuadiu. Porque, na verdade, onde que o Satanás ele quer operar? Não, é na mente. A mente. Porque existe, eu entendo que, é lógico, o fato do cara já estar sem Deus, né, a casa vazia, né? A Bíblia usa a ideia da casa vazia. Qual que é o ditado de fora? Mente vazia? Oficina do diabo. A pessoa, quando ela tá vazia, porque o ser humano é um ser biopsíquico sócio espiritual. Se ele não tá com o Espírito Santo, ele tá com outro espírito. Né? Se ele é guiado pelo Espírito de Deus, ele é guiado por outro espírito, mas ele é guiado por algum espírito. E aonde que o Satanás quer operar? Na mente. É por isso que a Bíblia diz colocar o capacete da salvação. É aqui que ele quer entrar. Ele quer mexer na mente do ser humano. É a área mais sensível. Tem até um livro... Como a couraça, né? Que protegia o corpo todo. John Stott escreveu um livro que tem por título Crer. Também bem pensar. Então eu penso,
Até que ela fala, penso, logo existo. Uhum. Se ele ataca a mente, é a questão. Nenhum caçador, quando sai a caça, ele atinge a cauda do animal. Que não tem finalidade nenhuma. A flecha foi lançada, cravou na cauda do animal, o animal saiu desembestadamente, sem freio, pelo fato da dor, mas não obteve resultado. Então onde é que ele ataca? Ele acerta a cabeça. Mas porque a cabeça controla o corpo. Aí você pega um exemplo, um livro que mostra bastante batalha espiritual, é o Êxodo. Satanás é representado por Faraó, no caso. Você tem o Egito como mundo, né? Os filhos de Deus ali. Aí quando você vê... Porque essa é a questão. Como que eu sei que é o diabo e que é Deus? Observe a fala de Faraó. Não, nós vamos adorar a Deus, prestamos culto a Deus. Não, adora aqui mesmo. Ah, não, nós vamos adorar a Deus. Não, vai uma parte, a outra parte fica aqui. Não, mas a gente tem que ir com a herança. Não, vocês vão sozinhos, a herança fica aqui. Os gados ficam. Quer dizer, e ele faz várias propostas ali. Isso é uma fala do diabo. O diabo, ele quer ter controle de alguma forma. E ele não quer um culto Você não total. precisa ser crente totalmente. Não, você pode ser crente e pode ficar no Egito. Então, ele não quer um culto total. O culto total é o quê? Todos nós iremos prestar culto. Uhum. Inclusive os animais, porque Os serão animais, sacrificados. todas crianças, as nossas encantos, tudo. Agora o que ele quer não. Parte fica, parte vai. Então ele quer um culto aleijado. Exatamente. O culto Ele precisa ser completo. ele não quer a totalidade. Culto é totalidade, é sacrifício, é entrega total. E ele quer, tipo, fica aqui, cultua aqui. Quer dizer, você tá no Egito e quer servir a Deus. Não tem como uma coisa. Ou você é total para Deus, ou não tem como. Não tem como servir a Deus e o mundo. O próprio Jesus fala o quê? Como é que pode brotar, vamos dizer, água boa De fonte ruim. e água ruim, melhor, água boa e água ruim da mesma fonte? Cada fonte produz o que ela tem. Exatamente. E não adianta. Toda fonte que é ruim, ela não consegue produzir o que é bom. Toda árvore que é ruim não consegue produzir o que é bom. A árvore sempre produz o que ela é em si. A não ser que passe por um processo de transformação, aí passa a produzir frutos dignos de arrependimento. Mas a ação do inimigo em si é justamente na mente. Não tem pra onde correr. Vamos lá. Vou fazer a questão de ler, porque é um texto que a gente pouco lê. A gente lembrar da história. Atos capítulo 5, versos 1 a 11. Lembrando que Atos 4 fala de Barnabé, né? Que é natural de Chipre. Que era natural de Chipre, lá era levita, era natural de Chipre. Conhecido como filho da consolação. Consolação. Até quando o significado do nome dele e aqui é um contraste muito bom, né? Porque Barnabé havia adquirido, vendido toda a sua ele herdade, tinha colocado aos posses, pés dos apóstolos, coração totalmente entregue, disposto. conversão verdadeira e tal. E aí capítulo 5 entra um contraste. Alguém que fez, mas fez com motivação errada, não fez totalmente e mentiu, né? Vamos lá. Atos 5, verso 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Veja bem, mentiu ao Espírito Santo, não a Pedro ou aos apóstolos. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu os seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas. Vamos lá.
Teve um certo pregador, nós comentamos acho que uma vez sobre isso, né? Certo, não vou chamar nem de pregador, porque é difícil, né? Dar certas nomenclaturas, certos cidadãos. Que diz que esse texto não deveria estar no Novo Testamento. Porque incomoda? Né? Porque não, isso aqui é incompatível com a graça de Deus. Né? Porque ele tá no hipergraça, né? Ele tá banalizando a graça. A graça que ele prega é a graça barata. Será que ele é um hipercalvinista também? Pior que não. Pior que o cara não é. Um problema. Não é coach, ele é coach. Não sabe nem o que é Calvino, Armínio, é nada. Aquilo lá é um pelagiano da pior espécie. Não, aí você pode machucar os pelagianistas. Eles não são tão ruins assim. Porque os coach, eles... o mérito é muito alto. Então é mais pro pelagianismo do que... Não, sim, eu tô brincando. Por isso que a gente não pode denegrir tanto a imagem dos pelagianos, porque eles não são tão ruins assim. Aí, falou que não pode estar, LGD. Por que não pode estar esse texto no Novo Testamento? Porque incomoda. Queria entender o evangelho que eles pregam. Porque incomoda. O evangelho que eles pregam não tem disciplina, não tem juízo, não tem nada. O evangelho, assim, a lá vão ter. Porque incomoda. Você pode pecar e tá tudo, Deus vai fazer vista grossa, não tem consequência pecado, a nova aliança é só uma filosofia, não tem nada concreto nela. Como que é isso aí? Porque a impressão que dá é isso, né? Porque se a pessoa diz que um texto do Novo Testamento, se tá no Novo Testamento, se Lucas, né, narrou, colocou aqui, tem uma finalidade. Pedro está aqui na história, o líder da igreja. Tem uma finalidade. Não foi um evento qualquer. Então, e Lucas não faria uma narrativa simplesmente com a intenção de criar uma história. Primeiro que ele faz citação do Espírito Santo. Por que eu vou criar uma história que no fundo é totalmente uma mentira, mas eu vou inserir a pessoa do Espírito Santo aí? Então Lucas faz uma narrativa... O Espírito Santo fala do Espírito do Senhor. Então, e aí? Quando Lucas faz a narrativa, Lucas está narrando, de fato, o que aconteceu e ponto final. Agora, qual que é a finalidade? Fazer a igreja entender. Não, tem coisas que não podem acontecer no ambiente da igreja. Pode acontecer hoje? Não sei. Eu nunca ouvi comentário de ninguém que morreu do jeito que Ananias e Safira morreram. Mas morreram de outras formas. E aí? Então, mas aí alguém pode se perguntar. Porque a grande questão sobre isso é porque a gente vê esse episódio de Atos 5, é comum a gente ver lá no Antigo Testamento, por exemplo. Moisés falou assim, eu quero uma coisa nova. Aí Deus abriu a terra e engoliu todo mundo. Né? Como serpentes, né? No deserto. Serpentes de fogo. Né? E etc. Deus, por meio de seu juízo, né? Depois que o povo quebrou a aliança lá, né? Moisés quebrou as tábuas da aliança também, muitos morreram. No Antigo Testamento a gente vê isso e repetir várias vezes. No Novo Testamento, no Novo Testamento, você vê esse episódio específico, no contexto da igreja. Aí eu pergunto, mas por quê? Primeiro, nós já falamos isso outras vezes. No Novo Testamento não tinha comunismo. Quem pega um livro de Marx e lê o Novo Testamento depois, vai dizer assim, é comunismo aqui, ó. Olha o comunismo aqui. Eu falei. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Comunitarismo. Viviam em comunidade. Comunismo não. Tudo tinham em comum. Esse era o contexto da igreja aqui. Não era nada de comunismo. Agora, aí tá. Aí você quer pertencer ao comunitarismo. Não, eu quero viver como vocês vivem. Tá, você tem uma casa. Beleza, quanto vale a casa? 80 mil. Tô dando um exemplo só. Vale 80 mil. O que você tem mais no teu nome? Um carro? Tem o que no teu nome? Tem um carro lá, vale 40 mil. Tem lá uma bicicleta velha. Tem lá qualquer coisa. Vamos fazer uma somatória. Você vai vender tudo, vai colocar aqui as suas apostas. Aí o cara é espertalhão. Fala assim, então, isso... Minha casa vale 80 mil, vou vender por 60, vou ficar com 20. Meu carro vale 40, eu vendo por 40, fico com 20. Isso que é a questão. A gente tem que ter também que ele não é obrigado a dar a totalidade do bem. Eles não eram obrigados a viver em comunitarismo. Então vamos lá. Outro detalhe. Por exemplo, aqui ó, a minha casa vale 100 mil. Eu vou vender ela por 100 mil e vou dar 50 mil. Porque eu vou ficar com 50. Eu não estou denegrindo, não estou mentindo e não estou fraudando nada. A questão é vender por 100 e falar, olha, nós vamos dar 100. Pronto, eu fiz um voto. Então eu vou vender por 100. 3 opções. 100 mil reais. 50 mil reais vai ser dado
e 50 mil vai ficar com a gente. Tudo bem? Consenso. A mulher e o marido. Ok. Ah, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai vender por 100 mil e vai depositar 100 mil. Consenso? Consenso. Deus vai nos abençoar, é um voto que nós estamos fazendo. Vendemos por 100, aí entra na fala que você... Sim, só que ali naquele contexto, nós não falamos uma coisa e tudo. Tá coçando a garganta. Não, Aí... Mas naquele contexto, se era uma coisa integral, que é o que dá a entender o texto, eles, tipo, falaram, a minha casa vale 100 mil, eu vendi por 100 mil, mas fiquei com 20 mil pra mim e te dei 80. E falei que vendi por 80. E falei que valia 80. Que vendi. Só que eu vendi por 100. Então, é aí que é a Essa é a questão. mentira. Então ali, você Então, vê... a terceira situação que eu ia citar. Ali nós vemos várias coisas. Primeiro, caráter. Isso aqui é um problema de caráter. Mentira é caráter. Quem que é o pai da mentira? É o diabo. Sim. É por isso que eu entendo aqui. Por que encheu Satanás teu coração? Quem que é o pai da mentira, gente? É o diabo. O diabo é o pai da mentira. Quando você mente, você é filho de quem? Vamos lá, você tocou no assunto dentro do texto. Por que encheste Satanás o teu Coração. Vamos lá para o Salmo 119, verso 11. Escondi a tua Palavra. onde? Meu coração. Para não fazer o quê? Para Para não pecar. Então, se a palavra de Deus está armazenada no meu coração e eu vivo aquilo que a palavra de Deus está dizendo, não tem como Satanás encher meu coração, porque o coração já está cheio. Sim. A Bíblia diz o quê? É do coração Que procede a saída da vida. que as coisas saem. E o que Que os Jesus falou, pecados, adultérios, que homicídios... contamina não é o que entra. É o que não sai. liberdade para beber ou para ingerir coisas que destruam o corpo. O Jesus está dizendo, não é o que entra, porque o que entra, ele não diz para onde sai para não ficar feio lá o texto. Não ia falar, sai lá pelo buraquinho. Mas aí Jesus é mais... É culto. Né? Ele é culto. Linguagem Sai pelas mais partes elevada. escusas. Pelas partes escusas. Mas tudo bem. Agora, o que sai é o que contamina. Porque o que sai da parte interna reflete no que você é externamente. Sim. Um exemplo, Aí você vê. Eu pergunto, daí você fala, eu pergunto pra você. Onde é que nasce um corrupto? Dentro de casa. Por exemplo, seu pai é motorista, com todo respeito. Conheço um Wanderlei, um respeito. Sai com seu pai e você pra passear. Seu pai foi parado numa blitz. Documentação atrasada. Uhum. Aí seu pai fala, Miquel, tira da minha carteira esses 100 reais e coloca junto com a minha habilitação. O guarda vai abrir, opa, 100 reais. O que o guarda vai pensar? Ele tá tentando me comprar. Ah, senhor Wanderlei, pode ir, tá tudo certo. Seu pai acabou de ensinar como é que é ser corrupto. Uhum. Onde é que nasce o corrupto? Dentro de casa. Sim. A mentira... Um exemplo. Exatamente. Então, se eles estão vivendo esse contexto, é porque o coração está totalmente tendencioso àquilo que é do mal. E aqui mostra que eles não eram convertidos verdadeiramente. Mas estavam na igreja. Era uma falsa conversão. Mas estavam na igreja. Exatamente. É o falso convertido. Ele tá na igreja, ele é crente, toma ceia, ele dá dízimo, dá parte do dízimo. Porque tem gente que dá 10%, não, ele quer dar 9%. Não fala nada. Quer dar 5%. Não, se você vai dar... Porque vale ressaltar isso aqui. Não, vamos lá. Porque a Bíblia... Sem Porque tem gente, outro dia eu conversei rodeios. Com alguém de ser cristã. Ah, eu dou o dízimo, mas eu dou só parte do dízimo. Eu dou o dízimo só de uma parte do meu salário. Então você não deu dízimo. Não. Porque dízimo se você ganha R$1.500, R$2.000, o que é o dízimo? Tá lá na carteira do trabalho, você ganha quanto? Tá? Lá na carteira é R$2.000, redondo. Sim. Tá lá na carteira é 2.000. Quanto que é 10% de 2.000? Se for, é 200. Agora, se ele for registrado com 2.000, é descontado FGTS, é descontado um monte de coisa, ele recebe, cai lá no caixa eletrônico, na conta dele, 1.600, quanto é que ele tem que dar? 160. Isso é 10%. Ah, não, eu vou... No dia 20 eu ganho 800, no outro dia eu ganho 600, então eu dou R$60. Pega a parte que eu ganho menos do mês e dou... Isso não é dízimo, gente! Uma outra questão. Porque dízimo é uma questão de fé. Aliás, eu penso que dízimo é mais uma questão de obediência do que de fé, né? Então, Fé é oferta. Tem uma diferença. Então, Dízimo é obediência. Então vamos lá, tem uma diferença entre... Até usamos a expressão errada, e a gente precisa corrigir essa expressão em de púlpito. Quando falamos da expressão dizimar, a palavra dizimar está incorreta. Agora, por que está incorreta? Vamos lá. O exército dizimou tal cidade. Dizimar é destruir. Então, O povo tá dizimando mesmo. Então, Tá dizimando a oferta. Eles não estão ofertando direito. Eles estão dizimando
Então tira essa expressão dizimar, porque dizimar é destruição. Pega no dicionário. Dizimar é destruir. O exército dizimou. Foi dizimado. Dizimar é uma expressão errada. Então vamos lá. Dízimo. 2.000. 200 vai para o gasofilaço. Sim. Isso é o dízimo. O que é oferta? Eu posso estar ofertando, melhor, dando 10% e não dizimando. Aí que mora o perigo. Caiu no meu caixa eletrônico, tá lá no caixa eletrônico, passou o cartão, tá lá R$1.500, porque foi descontado R$500 de FGTS, NPS, o que for, vale transporte, vale alimentação, vale o que for. É um monte de desconto que tem. R$1.500 tá lá, constou lá. Então recebe, cai todo dia quinto, todo quinto dia útil, caiu lá. Coloquei o cartão, tá lá R$1.500. O que eu faço agora? A primeira parte que eu vou tirar dali é o dízimo. Então eu vou sacar R$400. Eu preciso de dinheiro na minha carteira. Mas eu tiro 150, separo. Isso aqui é o dízimo. Pronto. Agora, quando é que eu dou 10% e não dizimo? É quando eu pego os 1.500, pago todas as minhas contas, sobrou 150. Agora, se eu vou dizimar, não, você vai dar apenas 10%. Porque não deixa de ser 10%. O dízimo tem que ser, o dízimo sempre será a primeira parte. Porque assim, a Quando pessoa, eu deixo para o pode, final, porque, não é dízimo, é 10%. Porque assim, se você quiser dar uma oferta, separa dízimo de oferta. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Ah, eu não quero dizimar. Vamos supor um exemplo. Eu não quero dizimar, não creio no dízimo. Você tem sua liberdade. Cada um com seus problemas. Mas eu quero dar uma oferta. Ah, eu quero dar R$50, R$40, R$30. Ele pode dar R$200 no mês. Você vai dar oferta, só que você não vai falar que a sua oferta é dízimo. Esse que é o problema. Oferta é oferta, dízimo é dízimo. Pegue lá o cartão de dízimo e coloca oferta, não coloca dízimo. Não, nem coloca. Oferta. Não coloca nem no envelope. Você passa o diácono colhendo, fazendo a coleta. Joga na... Pronto, senhor, obrigado. Porque as pessoas... Porque assim, eu vou ser sincero numa coisa que eu falo isso que eu não gosto. Eu acho que isso é um meio, acaba de manipular as pessoas. Querendo ou não, é. Eu não gosto de cartão de dízimo. Eu não gosto desse controle. A GDL, deu tanto. Eu não gosto disso. Porque isso daí parece que você cria classes sociais dentro da igreja. Não, Esse controle. Eu não gosto de plaquinha na porta da igreja em relação dos dizimistas. Isso daí é um pecado, gente. A Bíblia diz que aquilo que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Isso daí é antibíblico, eu não creio nisso. Não concordo com isso. Porque a questão, Miquel, do dízimo, vamos ser sinceros. Porque dá a impressão de que eu tô dizimando não é pra Deus e não é pra glória de Deus. É pro homem e pra saber... E pra que o pastor, a liderança, ou quem quer que seja, saiba quem que dá mais, quem não dá. Pra mim saber montar minha panelinha ali de quem... Isso tá errado, gente. Isso tá errado. Isso é tipo palavra de Deus. Eu preciso entender que toda vez... Se eu tô dando voluntariamente pra glória de Deus. Sim. Acabou, não precisa ter papel, não precisa ter nome, não precisa ter nada. Você tá dando pra quem? Eu tô dando pra Deus. Então dê! A recompensa vai vir de onde? De Deus. Então dê! Deus vai dar recompensa. Deus ele é fiel. Diz que, olha o que Jesus disse lá na passagem da viúva. Vinha, os outros davam do que sobejava, do que sobrava. Aquilo não era dízimo. E nem era oferta, aquilo lá era o resto. A parte da parte da parte. É a parte da parte do que sobrou do que sobrou. Veio a oferta. Jesus diz no texto que ele estava observando quem estava ofertando. Quer dizer, quando você oferta, Jesus observa. A oferta é diferente. Aí veio a mulher viúva. O texto é enfático, ela é uma viúva. O que era uma viúva, gente? Ou viúva na Bíblia é quem recebia a oferta. Pela lei tinha uma data lá específica que ela recebia. Olha um ponto interessante. O cuidado de Jesus era tão grande por 3 classes de pessoas: órfãos, estrangeiros e viúva. Inclusive, ele fala o seguinte: se porventura você fizer alguma coisa para um desses e eles clamarem a mim, como Jesus disser, eu vou tratar com você. Se você fizer alguma coisa para um órfão, para uma viúva e para um estrangeiro e eles clamarem para mim dizendo, olha, o camarada ela não deixou eu respigar, quer pegar. Do juiz Inique é viúva. Então, quando sobrava alguma coisa na plantação de cevada, por exemplo, aquela parte não colhe. É do órfão, da viúva do estrangeiro. Eu fui lá, o cara deu um tapa na minha mão e tirou da minha mão. Ele foi e reclamou para Deus. Ah, você pode esperar. Deus vai tratar com ele. Sim. Então, o cuidado de Deus observando, ela pegou e deu tudo que ela tinha. Quer dizer, quando você oferta, quem observa é Jesus. E quem é o mais interessado em observar é Jesus. Eu tenho uma Bíblia, Miquel, que fala o valor. O valor dessa moeda, o valor que essa viúva deu de oferta no gasofilácio equivale a 1 ou 2 centavos na nossa moeda. O que é 2 centavos de oferta? O que é 1 centavo? Mas pra ela não tem mais moeda de 1 centavo. Não.
Não tem validade nenhuma, mas a questão não é a quantia dada. O que Jesus estava vendo era a intenção sincera do coração. Senhor, é o que eu tenho. Tá aqui. De repente eu sou... Só que daí você vê aqui, Ananias e Safira. Não eram convertidos de verdade. Falta de caráter, mentira. Avareza. Ou materialismo. Sim, sim. Ou eles estavam crentes, mas deu aquela... Não, eu não vejo assim. Eu vejo não, tô dizendo. Fato, não, sim, eram convertidos. eu tô tentando olhar por esse lado. Ou eram, por isso que eu usei a expressão. Ou eram crentes, mas num determinado momento, num ato de passividade, não que eu esteja defendendo e justificando a questão do erro, mas num ato de passividade, olha, vamos fazer o seguinte, é 100 mil. A gente disse que vendeu por 80. 20 mil a gente compra aí um carrinho. Então, só que daí o que eu vejo interessante aqui duas vezes é repetido aqui, tanto no verso 5 como no verso 11. Caiu o que? Temor. Veio o temor sobre todos que isso ouviram. Depois houve grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram essas coisas. Por que Deus permitiu que acontecesse isso? Morresse, né? Fulminados, ambos. Porque na verdade, quando Pedro pergunta a ela no verso 9, né? Aliás, verso 8, né? Quanto que ele tinha vendido a propriedade, ele estava dando uma oportunidade para ela de se redimir. Vamos ver. Porque na verdade, assim, o marido tinha pecado. E ele pagou o preço pelo pecado. Ele pagou o preço pelo pecado dele. Pedro pensou, então eu tenho que perguntar pra mulher antes de informar pra ela do que aconteceu. Pra saber se ela vai ser honesta. E pode ver que ela só aparece 3 horas depois. Então nem sabia onde estava o marido. Ela nem viu o enterro do marido, nem sabia onde o marido estava. Só depois de 3 horas que Pedro avisou. Esses homens aí acabaram de enterrar o marido do seu marido. Então. Mas ele morreu? Então. Nem deu tempo de chorar, nem chamou carpideira. Porque na verdade, quando eles fizeram essa coisa, eles fizeram em conjunto. Um conluio, né? Na advocacia fala de conluio. Do conluio. Fizeram um acordo. Olha, ela vai vender. E tem marido e mulher que é assim. Tem família que é assim. Olha, ela vai dar o dízimo aqui, ela vai fazer uma coisa aqui, mas a gente dá só esse valor aqui. Ou se não faz algum negócio com alguém, desonestamente, ela fala que fez assim e na verdade fez assado. E fica nesse conluio. Ambos estão em pecado. Meu Deus do céu. Ora aí, gente, pra mim. Cadê a oração dos crentes aí pra me melhorar dessa gripe? Jesus me livre. E aí os dois morreram. Isso caiu o quê? Temor na igreja. A disciplina tem uma finalidade. Cair temor na igreja. Tá faltando disciplina, Gideon. Sim. Porque nós estamos vivendo uma geração tão caótica, né? Mas isso é falta de quê? De disciplina. Pastores fracos vão produzir igreja fraca. Se não houver se a igreja não for forte, não, aqui pecado é pecado e pecado tem disciplina. Não tem como você conversar, chegar numa... Não, pecado é pecado, não mudou o pecado. Pecado é hoje, pecado é 2000 anos atrás, é 2000 anos na frente. Pecado é pecado. E você tem que tratar o pecado. Não é essas disciplinas velhas que eu vejo aí não, que disciplina, que é tipo uma punição na disciplina. Disciplina é acompanhamento. Disciplina, e aí, meu filho? Não é esse negócio de 90 dias e tá tudo certo e tá tudo limpo. Não, é tempo indeterminado. Eu quero saber se esse cara vai ser transformado. Senão ele vai cair de novo. E o que a igreja vai fazer? Vai ficar a vida inteira nesse negócio? Não, peraí, você nasceu de novo? Eu quero saber se você nasceu de novo. Porque se a pessoa tá reincidentemente caindo no mesmo erro, na mesma falha, peraí, tem alguma coisa errada com esse crente aí. Cadê o Espírito Santo? Não habita você não? Você não tá lendo a Bíblia, tá orando, tá jejuando não? Porque tá lutando contra o pecado não? Foi ontem que eu ouvi um vídeo e tem base o que ele fala. Que o arrependimento não é arrepio no corpo, não é chorar. Não, ele fala que arrependimento não é você mudar de lugar, é o pecado sair. Então quem tem que sair não é você, é o pecado. Arrependimento é o quê? É quando o pecado sai da sua casa e não volta mais. Almejar essa limpeza ao ponto de você... eu falo que eu já fiz esse teste onde eu trabalho, como eu falo, eu sou eu sou um dos últimos a sair. Coach teológico de dia, né? Não, sai fora, que coach teológico da onde? Coach teológico de Pindamonhangaba, já dia. Não brinca essas coisas não. Aí de vez em quando fica lá a caneca com café. Uhum. Eu pego a água e começo a jogar pra tirar aquele café. Eu não tiro a caneca do lugar. A caneca continua lá. Sim. Eu vou jogando água. Chega uma hora que não tem mais água suja. Uhum. Então você vê, a caneca tá lá, agora tá com água limpa, daí quem no dia seguinte é o dono da caneca vai lá e lava a caneca.
Mas a questão é, a ação do Espírito Santo é uma ação capaz de mudar. O que Jesus falou para Nicodemo? Nicodemo foi procurar Jesus à noite. Sim. Você precisa nascer da água do Espírito. A água faz o quê? A água limpa. Além de limpar, ela sacia a sede, ela tem finalidade de regar, se está seco, não produz nada, onde cai a água, o cheiro das águas brota. Então, você vê, quem que tem que mudar de casa não é o indivíduo em si, é o pecado. Sim, porque a gente tá vendo, primeiro, a ausência, né, da disciplina, até porque muitos pastores estão bem de processo. Hoje tem isso também. Né? Tem isso, porque vai expor a pessoa, não sei o quê. Não, o pecado dela que expôs ela. Não é a igreja que expôs. Ela caiu, ela pecou, ela tá dentro de um sistema que é contra isso e ela não quer ser exposta. Não quer ser exposta pro mundo. Ninguém vai expor você lá. Ninguém tá preocupado se você traiu sua mulher, se você quer ficar quer ir pra swing, casa de swing, se você quer beber todas num bar. Você pode fazer o que você quiser no mundo. Não tem uma moralidade. Agora, na igreja, como membro do corpo de Cristo, o povo de Deus, que tem a palavra de Deus como regra, aqui se você cair, você está exposto. O que expõe você é o seu próprio pecado. Não é a igreja, não é pastor, não é liderança, não é ninguém. É você que se expõe por causa do seu erro. Então, é necessário haver disciplina. Porque quando não há disciplina, o que eu estou dizendo para a igreja? Você pode fazer o que você quiser. Que tá todo mundo bonitinho aqui, tá todo mundo aceitável. Só que Deus não está aceitando isso. Inclusive, quem que é entristecido aqui nessa história é Pedro? É o Espírito Santo. Então quando há pecado na igreja, é o pecado de Acã, né? O famoso pecado de Acã na igreja. Alguém se pergunta, por que não tem salvação de alma, não tem cura, tem milagre, que as pessoas não são transformadas, você prega 10 anos, o povo continua na mesma vida, no mesmo pecado, na mesma situação. O que está acontecendo? Porque tem pecado de Acã na igreja. Tem coisa que tem que fazer reformas. Tem que fazer uma limpeza. Tem gente doente muitas vezes pregando. Tem gente doente liderando o departamento. A pessoa tá no pecado, tá querendo liderar outro. Como que isso vai dar certo? Não vai dar certo, não vai funcionar. A igreja precisa voltar à disciplina. Inclusive, nesse livro aqui, O que é uma igreja saudável, tem os 9 marcas também, né? Eu tenho 9 marcas. Do Mark Dever. Esse aqui é quase que um resumo disso também. Uma das coisas aqui, um dos tópicos aqui que ele fala é disciplina bíblica na igreja. A igreja tem que disciplinar o caboclo. Não tem como. Se não houver disciplina, não anda. É aquela expressão antiga, tem cabeça de burro, de porco, sei lá o que tem enterrado. Não vai, não anda, não dá, gente. Porque a igreja precisa ser purificada. E purificada pela própria palavra de Deus. Pela uma liderança sã. Né? Que lidera. Um exemplo de igreja que disciplinava na Bíblia é a igreja de Éfeso. Diz lá a carta de Jesus, né, a igreja, eles eram zelosos. O problema deles era o primeiro amor, mas o zelo eles tinham. Eles, inclusive, expulsavam só os apóstolos. Botavam todo mundo pra correr, aqui não tem volta apóstolo, não. Vai embora aqui, vai com suas heresias, com seus negócios, seus pecados, some daqui. O problema deles faltava o primeiro amor, mas eles tinham. Agora a igreja, por exemplo, de Corinto, aceitava o pecado de todo mundo. O negócio, se você fala em língua estranha e profetiza, não importa a tua vida, teu caráter, não importa nada. Importa fogo cair. Até grupo faccioso. Tem igreja assim, que o pessoal valoriza talento, dons, em detrimento a caráter. Só que a Bíblia, quando você vê lá, inclusive a passagem de Timóteo capítulo 3, né? Para impor as mãos sobre presbíteros, diáconos, é feita uma lista gigantesca e um item lá é para talento e dom, que seja apto a ensinar. O restante é tudo voltado a caráter. Aí como é que eu vou deixar uma pessoa liderar se ela tem... Tipo, ela prega bem, ela tem uma eloquência boa, ela abre o texto, você viaja na maionese ela pregando, ela ensina, ela trabalha bem com a liderança e tal, mas bate na mulher, canta a mulher no trabalho, ou as irmãs, porque hoje em dia as irmãs que tá problemática, né? As irmãzinhas que tá traindo os maridos. Aí, um monte de coisa, como é que vai lhe deixar? Daí a líder de seguração, que eu já vi história, que é a líder de seguração que ora pro marido morrer. Como que ela vai dar conselho pras irmãs? Tá com problema no casamento, chega lá, não, ora pra ele morrer, irmã. Ora pra ele morrer, Jesus levar ele pro céu. Olha só a líder de seguração. Eu passei lá no centro, eu vi uma funerária nova lá, o seu próximo. Um plano de... Plano mútuo. Um plano de saúde lá, morada celestial. Plano fundo, plano mútuo. Gente, não dá, a igreja precisa de disciplina. Aí você vê, aquele que confessar e deixa, entender que precisa viver uma mudança total. Gente, é isso. Não vou entrar nos tópicos, porque a gente tá
gravando em outro formato, né? Fora do tempo. Mas nós exploramos o assunto aqui. Né, sobre não, mas o que dá só pra enfatizar, só o que aborda o primeiro, o segundo, o terceiro tópico é o que... Tudo que a gente falou, uma conversão duvidosa. Sim. Né, o problema da mentira dentro da família. E protegendo a família da mentira, da hipocrisia. E como é que a gente viu uma coisa que faz a família preservar-se na verdade? É a própria palavra de Deus. É a palavra de Deus. Verdade. A integridade, a verdadeira conversão, é o exemplo. Se você vê... Porque não adianta, há coisas que você aprende desde cedo, né? Uma criança torna-se uma mentirosa no futuro porque desde cedo se aceitou a mentira dela. Sim. Ela foi lá e roubou uma borracha. Pegou uma borracha, uma moeda, alguma coisa. Ninguém disciplinou ela. Eu vi um cara falar um exemplo que eu achei muito bom. Disse que entrou com o filho dele uma vez numa loja, numa papelaria, e o menino pegou a borracha. Saiu da papelaria, o menino tava com a borracha. De onde você pegou essa borracha? Aí eu peguei a borracha. Você vai devolver a borracha. Vai devolver a borracha. Aí ele foi lá e comprou a borracha. Falou assim, é assim que a gente adquire as coisas. Não é você vai lá e pega. Não. Pra você pegar, você tem que comprar. Que aquilo tem um valor. Alguém tá sendo lesado. E você não esconde. Nunca mais a criança vai fazer aquilo ali. É um ensinamento. Agora se o pai vai embora e deixa por isso mesmo, é só uma borracha? É só uma borracha não. Quem rouba uma borracha vira o presidente da república. Né? Vira um ladrão. Não, né? Rouba merenda escolar. Tem um ditado que fala que quem rouba um ovo consegue roubar um boi. Não, a Bíblia, o ditado popular diz que a mão que balança o berço que governa o mundo. Se os pais que estão na posição de liderar os filhos não ensinam corretamente, como é que lá no futuro essa criança vai liderar alguém? Se ele tem, por exemplo, o pai e a mãe que ensinou. Então certas coisas, né, dentro de casa. A mesma coisa marido e mulher. Isso acontece muito. Né? Eu tenho feito o curso lá na sede, apesar que faltei semana passada. Vou faltar domingo agora de novo, que eu vou pegar. Mas o pastor Allen ministrando o curso, ele fala que o casal, cada um carrega uma mala, né? Um vem com uma mala, o outro vem com a outra. Um vem com a sua bagagem, história de vida, valores, coisas que não quer mais fazer, que viu alguém fazer, não quer repetir, coisas que quer repetir. E assim por diante. Cada um carrega a sua bagagem. E no casamento, na vida a dois, se os dois não tiverem o mesmo caráter, não tô falando de manias, não tô falando de personalidade, que cada um vai ter a sua nisso aí. Mas caráter não é questão de cada um ter o seu. Não, o caráter tem uma base, o caráter. Sim. A moralidade tem uma base. Deus é um ser moral. Né? Deus é um Deus moral. A palavra de Deus nos mostra a moralidade de Deus. Se os dois não tiverem o mesmo caráter, não vai funcionar. Eu já vi exemplos infindáveis de, por exemplo, o marido ou a esposa que pega o cartão de crédito, vai lá, faz uma compra, não fala pro marido ou não fala pra esposa. Ou um dinheiro que viu no lugar, pegou dinheiro. Isso é um casal, hein? Vivia na mesma casa. Um lesando o outro. E dentre outras coisas. Então, assim, se não tiver o mesmo caráter, não vai dar certo. Não vai funcionar. E no caso aqui, os dois não tinham caráter. Né? E os dois decidiram mentir, os dois decidiram omitir, né? Também. E aí por diante. Mas, gente, semana que vem, nós estamos de volta. Eu vou trocar de camiseta. O Gideão vai estar com a mesma roupa. Eu vou só trocar de camiseta. Nós vai gravar de novo. Tá numa maratona hoje de gravação. Criando os filhos saudáveis. Nós voltamos semana que vem aí pra vocês. E daqui a pouco nós estamos de volta aqui. Semana que vem, daqui 2 minutos. Nossa semana que vem vai ser 2 minutos. Até semana que vem pra você.